motivo, os computadores da minha rede local não conseguia chegar até esse destino. Simplesmente não acessava o site. E eu ligava lá, eu digo, o endereço está certo, está correto, o DNS é esse, porque minhas máquinas não chegam. Ele fala assim, problema seu aí, o problema está na sua rede. Na minha rede não está tendo problema, a gente não alcança, recebe acesso de outro. E a gente tentando, revisou files, revisou rotas, coisas e não achamos nada. Quando a gente fez um teste básico assim, de traçar a rota, nós vimos que ele fazia 23 saltos para chegar até o roteador. E muitos algoritmos de roteamento, que a gente vai comentar hoje, quando passa de 16, para ele já é inatingível. Então, em alguns roteadores centrais aí, que nós vamos entender também a função deles, ele se perdia a rota. Por quê? Porque na Telecom, né, na Brasil Telecom, eles tinham uma rota que me dava para um caminho que ele não ia chegar, de jeito nenhum. Então a gente teve que contactar a Brasil Telecom, informamos a questão da rota, eles traçaram outra rota que levava apenas 4 saltos e conseguimos chegar até o sistema. Então existia aí sim uma falha no algoritmo que jogava a gente para uma rota, Carlos, que não chegava no destino. Né? Só a título de curiosidade, se o pessoal quiser saber qual a rota o pacote está fazendo para chegar no destino, basta abrir um prompt de comando, né, seja no Linux ou no Windows, e usar o comando tracert. E aí o que vai acontecer? Você tracert, por exemplo, www.globo.com. Então ele vai mostrar a rota que o pacote faz até chegar no seu destino. Né? É bacana você observar isso aí. Você pode fazer esse teste aí para saber quantos saltos, né? Quando a gente fala aqui em salto, quer dizer, em quantos lugares, quantos roteadores, né, ele teve que passar até chegar então ao destino, ok? Bom, vamos dar prosseguimento aqui. Você tem uma tabela de roteamento para apresentar, Carlos, aí, para um exemplo? Bom, nós podemos citar aqui a ideia da tabela de roteamento. O que significa, o que seria a tabela de roteamento? É justamente uma tabela onde estão contidas informações necessárias e suficientes para que o roteador encaminhe os pacotes. Como assim? Vamos olhar aqui na tabela. Então, veja só, nós temos aqui o endereço de destino, o gateway, nós vamos falar um pouquinho sobre o gateway logo mais, e a distância, por exemplo. Essa distância aí poderia ser em número de saltos. Então, veja só, existem informações, cada roteador tem a sua tabela de roteamento, e nessa tabela constam informações sobre outros elementos da rede, como os gateways, por exemplo, e a quantidade de saltos necessárias para acessar aquele determinado gateway. Então, o gateway seria como se fosse a porta de entrada para uma determinada rede. Vamos tratar dessa forma por enquanto. Então, se eu estou aqui na rede da Uniteams, tento fazer uma comunicação, né, tento acessar o site do UOL, por exemplo, então, em algum momento, o pacote que vai sair do meu computador vai ter que chegar no gateway daquela rede. O roteador que for enviar esse pacote, ele vai observar ali na tabela de roteamento quantos saltos vão ser necessários para chegar naquele destino. E, por exemplo, dependendo da quantidade de saltos entre uma ou outra rota, talvez ele vai escolher entre essas rotas na hora de encaminhar esse pacote. Se a gente seguir um pouquinho, nós temos aí, por exemplo, uma outra informação que pode estar contida na tabela de roteamento, que seria o host e a latência. No caso, o host podem ser equipamentos que estão conectados à rede naquele instante. Podem ser outros roteadores, podem ser os computadores da rede interna, por exemplo, impressoras e por aí vai. E para cada host, se a gente olhar na tabela de novo, tem uma latência correspondente. Essa latência ela é relativa ao tempo que o pacote gasta para chegar naquele endereço, naquele host. Então, um algoritmo de roteamento dinâmico, ele vai estar sempre atualizando a sua tabela de roteamento e, antes de endereçar um pacote, ele vai observar as condições que estão determinadas nessa tabela de roteamento para encaminhar os pacotes. Um algoritmo muito conhecido é o algoritmo de Dijkstra. Se vocês recordarem aí da disciplina de estrutura de dados, lembra que o Alexandre e o Marcelo, se não me engano, eles falaram sobre grafos. Então, o algoritmo de roteamento baseado no algoritmo de Dijkstra, ele trata os hosts da internet como se fosse um grande grafo.
e nesse grande grafo, cada nó vai ser um host e o peso de cada aresta vai ser justamente a latência. Então, utilizando esse algoritmo de Dijkstra, vai permitir encontrar uma rota que a latência seja a mínima possível dentro daquela rota. Então, é um exemplo aí de algoritmo de roteamento que é bastante utilizado. Ok. Temos aí um exemplo agora no slide, acompanha aí, de como se dá, né, a interligação entre os hosts. Na verdade, um emaranhado, né, uma teia mesmo de ligações entre eles aí possíveis, né? Essa representação vocês podem ver muito bem com relação a quando a gente fala assim da internet. Nós disponibilizamos no AVA, né, um vídeo que fala sobre o funcionamento da rede, né? Como é que os dados acontecem, a comunicação entre um host, né, e outro. Tudo isso que a gente está falando, vocês podem acompanhar nesse vídeo que está disponível lá. E quando ele chega na internet, vocês vão poder acompanhar que existe um emaranhado, é como se fosse uma teia mesmo, muitos lugares se ligando a outros e a outros. E é, na verdade, essa forma de roteamento aqui que se pode expressar, né? Vários caminhos aí que você pode tomar para chegar em determinado local. Okay? Cada host, cada equipamento que está conectado à internet tem um endereço IP. Pois bem, a gente sabe que em muitas situações, por exemplo, numa rede interna, vários computadores compartilham uma conexão com a internet. Nesse sentido, na verdade, tem apenas um dispositivo, um host que está conectado com a internet, que seria o gateway, e esse gateway ele compartilha a conexão, ou seja, compartilha a conexão com os outros computadores que estão, digamos assim, sob o domínio daquela rede, que estão dentro daquela rede. Um exemplo simples de você observar, para quem tem em casa, por exemplo, a conexão de banda larga, né, a DSL, por exemplo, então tem o modem ali, aí do modem você liga num hub e distribui para 3 ou 4 computadores. Né? Lá na minha casa é assim, eu e a minha esposa usamos um hub e a gente usa a internet ao mesmo tempo. Quando eu digito lá ipconfig, o que aparece? Aparece um gateway padrão. O que seria esse gateway padrão? É o host, ou seja, o equipamento, que no meu caso é o modem ADSL, que possibilita, que está conectando o meu computador à internet. Então, o meu computador vai ter um endereço IP dentro da rede daquele gateway. O computador lá da minha esposa tem outro endereço IP também dentro da rede daquele gateway. E aquele gateway, aquele equipamento, ele tem um endereço IP, no caso seria um IP real, válido na internet. E aquele IP é que vai ser usado para comunicação externa. Então, vamos supor que o meu endereço IP do meu computador é 10.1.1.5. O da minha esposa é 10.1.1.4. O endereço do gateway vai ser 192.168.15.250. Qualquer pacote que sair do meu computador, quando ele passar pelo gateway para ir buscar alguma coisa na internet, ele vai sair com o endereço do gateway. O pacote vai vir para o gateway e ele, na qualidade de roteador, que vai redistribuir o pacote dentro da rede pela qual ele é responsável. Então, nessa figura que o Evanderson acabou de mostrar, tem vários roteadores, vários saltos ali, e quando chega o salto final, é um salto dado por um gateway. Então, nem todo roteador é um gateway também. Às vezes ele está ali só para redistribuir os pacotes mesmo, ou dentro de uma mesma rede, ou entre redes diferentes. E quando é um gateway, né, quando o roteador também é um gateway, é quando ele assume que dali para dentro de uma determinada rede, é ele quem comanda, é ele quem distribui os pacotes ali dentro. Nós temos uma ilustração aqui que permite observar mais ou menos o que a gente está falando. Nós temos aí 2 gateways e a internet no meio deles. Entre esses gateways nós temos, cada um desses gateways aí são responsáveis por uma determinada rede interna. Quando, na verdade, uma rede não conhece os computadores internos da outra rede. Eles conhecem apenas o gateway. Dali para dentro, cada um cuida do seu quintal, vamos dizer assim, né? Bom, dentro desses gateways, eles possuem, então, alguma forma de atualizar, né, esses dados, essas tabelas de roteamento que eles possuem, de caminhos, ok? E dentro dessa estrutura, nós conhecemos aqui 2 tipos, né, principais. Os Core Gateways, ou Gateways centrais, e os Non-Core Gateways, ou os Gateways periféricos. Esses Gateways centrais são gateways com alta capacidade de processamento
e armazenamento de dados, quer dizer, armazenam bastante informações. Eles geralmente são gateways que são ligados ao backbone central de comunicação. Então, eles têm que ter essa capacidade de processar muitas tabelas de roteamento. Eles possuem aí praticamente todos os endereços possíveis, né, para que eles possam chegar a determinados destinos. Então, realmente precisam ser gateways, precisam ser equipamentos com grande capacidade. Porque nós temos que entender o seguinte: roteamento, ele consome muito do equipamento. Tá? O roteamento, ele consome